Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Doralice Queiroz e esse é o meu esposo. Danilo Correa, No podcast de hoje, Dois é Melhor, iremos falar sobre até quando devo lutar pelo meu casamento. podcast número 15. É isso aí, vamos lá, Danilo? Hoje vamos falar sobre um dilema que muitos casais passam, enfrentam, que é se vale a pena continuar no casamento ou terminar. Vamos falar sobre esse dilema. Continuar ou lutar pelo casamento? Exatamente. É uma decisão que envolve amor, respeito, esperança, medo e às vezes até dor, né? Física, emocional, psicológica. E será que até que ponto existe um limite que eu posso determinar que eu posso prosseguir ou parar no meu casamento? Até quando, Danilo? Vamos ver isso, vamos continuar. Mas antes disso, uma paradinha rápida para dados importantes do IBGE. O número de divórcios no Brasil bateu recordes em 2022. O IBGE falou que 420 mil casais se separaram, o que corresponde a um divórcio a cada 2 casamentos. Então significa de 10 pessoas, 5 se divorciaram. De 20, 10 se separaram. Então, assim, é um dado alarmante, E alto, preocupante. né? Alto Porque, índice. assim, nós pensamos e achamos, né, que quando a pessoa casa, É para é sempre. para sempre. Até a morte nos separa. Ela não quer separar. Não é o objetivo dela separar. E por que que isso acontece? Por que que no decorrer do casamento a pessoa quer separar? Porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, vamos falar alguns tópicos do que você pode analisar, melhorar no seu casamento, porque nós somos a favor da melhora do casamento, É isso mas aí. sabemos que também existem momentos que são difíceis, preocupantes, e que precisa tomar uma decisão de separação. Infelizmente. Mas vamos continuar. E nesse episódio vamos contar uma história de um casal famoso que infelizmente se separaram, mas vamos tirar lições desse casal. Quais foram as ferramentas que eles adotaram, até onde prosseguir, qual o limite? Não saia daí. Curta, compartilha e nos siga para mais assuntos como esse. É isso aí, pessoal. E vamos dar continuidade. Sinais que vale a pena lutar e sinais que pode ser a hora de terminar. Vamos falar sobre Certo, esses dois assuntos. E o primeiro é sinal que vale a pena lutar. Vamos falar sobre lutar pelo casamento, correto? correto. E focar em aspectos práticos. Nós temos que focar nos aspectos práticos que precisamos fazer, ok? Como projetos em comum. O que você tem em comum com a outra pessoa que pode ajudar vocês estarem juntos? Igual eu e a Dorinha tem um projeto em comum, que é esse podcast. É Esse verdade. podcast nos ajuda muito a estar juntos, né? É, A estudar sobre esse é. assunto. A melhorar o nosso casamento ainda Demais. mais, a praticar, colocar em prática aquilo que nós falamos aqui, passamos para vocês, mas vivenciamos na nossa vida todos os dias, porque aqui não é uma fantasia, aqui não é simplesmente uma imagem ou algo assim. Nós também temos dificuldades e Claro, precisamos melhorar dia após exatamente. A dia. gente não é perfeito, não. Outra coisa em comum, filhos. Os seus filhos podem ajudar o seu Sim. casamento. Muita gente fala que filhos atrapalham o casamento, né? Que desgasta o casamento, a rotina, a correria. Mas assim, você pode usar todas as ferramentas que as pessoas dizem que atrapalham, ela pode ser usada para ajudar A também. crescer, né? Isso. Evoluir. Exemplo, como que a Débora nos ajuda a estar junto, né? Eu acho que tudo que a gente cuida da Débora, a gente procura fazer junto, a gente procura dar atenção, a gente procura ligar um pro outro, perguntar, Se tá né? tudo bem. Isso. Então, assim, isso nos aproxima demais, né, a Débora? Eu acho Sim, que, como a gente já falou, ela foi uma bênção na nossa vida e continua sendo uma bênção na nossa vida. é verdade. São mudanças possíveis que pode ter no seu casamento. Se os dois ainda estão, né, dispostos a Dispostos. tentar, talvez valha a pena investir em terapia, vale a pena investir em psicólogo, uma coisa, em livros, em programas, alguma coisa que possa ajudar. Você tem que fazer alguma coisa. Buscar É, ajuda, de né? preferência, os dois. Mas se acontecer de um não querer, não se preocupe. Faça você a sua parte. Exatamente. Correto? Por quê? A gente também tem que focar nas emoções e as conexões que aquele casal tem, né? Será que existe ainda o respeito, o amor, a empatia? Será que isso ainda permanece? Você precisa perguntar assim, avaliar você mesmo. Será que ainda há cumplicidade?
Ou só tem rotina no meu relacionamento ou só mágoas? O Isso. que prevalece no meu casamento? O que é o que mais está em evidência nesse relacionamento que eu possa verificar, olhar, raciocinar com a cabeça de forma inteligente? Porque às vezes a pessoa quer só agir pela emoção, pelas circunstâncias daquele momento, mas ela não para avaliar o que existe de maior, que prevalece no meu casamento. E tudo isso que nós falamos, existe ferramentas e práticas para você aplicar isso. Por exemplo, a mágoa. A mágoa ela precisa ser resolvida. Não Exatamente. adianta. Porque se você não resolver aquela mágoa, se você não resolver aquela situação e colocar para outra pessoa, falar, olha, eu tô triste, tô chateada por isso, você me magoou, eu não gostei disso, e vocês sentarem, conversarem, resolver aquilo, não adianta. A rotina é outra coisa. Se tem rotina na sua vida, a gente fala de rotina ruim e rotina boa, né? A rotina ruim é aquela que rouba a sua conexão com o seu esposo. Às vezes você tem a rotina de trabalho, a rotina, mas às vezes você tem a rotina boa que a gente fala, que é a rotina onde você pratica alguma coisa para o seu casamento. Por exemplo, naquela semana você vai fazer alguma coisa para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então essa é uma rotina boa, onde você vai colocar em prática alguma coisa que vai ajudar o seu casamento. Exatamente. Sinais que a gente tem que observar que é a hora de terminar. São sinais vermelhos. A gente falou de alguns sinais amarelos, mas vamos falar dos sinais vermelhos. O desrespeito, o insulto, são quando passa para a questão da violência, seja ela uma violência física, emocional, intelectual, seja até mesmo financeira, né? Às vezes o cara não trabalha, só a mulher, então ele explora dela, ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Não é só isso, Ele né? trabalha e ela fica dependente dele O tempo todo, não financeiramente. ajuda, não contribui, né? Então, tudo isso são sinais que você se sente sozinha na relação, é um sinal grave, que você tem que observar e chamar a sua atenção para aquilo. Porque se isso está te fazendo mal para você, você não vai conseguir suportar por muito tempo esse relacionamento. Isso. E comportamentos, como a Dorina falou, de violência, infidelidade repetitiva. Exemplo, a gente já teve casais que a gente, né, abordou que teve infidelidade, houve o perdão, eles continuam juntos até hoje e parece que nada aconteceu, né, na vida deles. Porém, não foi não fica ali repetindo, acontecendo de novo, porque aí já é uma falta de respeito. Então, assim, quando há uma traição, agressão, né, você é uma linha mais clara ali de insegurança, né, que vai trazer para o casamento. De instabilidade. Isso. Então você vai ter que analisar, vai ter que olhar, vai ter que colocar, olha, isso aqui eu não aceito mais. Se isso acontecer de novo, eu não vou estar mais nesse relacionamento, eu vou estar fora desse relacionamento. Porque você precisa colocar também limites, Barreiras, né? no casamento, né? Até aqui você pode ir, passou daqui para frente, você não vai mais e eu não quero mais estar nesse relacionamento, né? E agora a gente vai falar das ferramentas para você decidir se continua ou para nesse relacionamento. Ou se luta, qual a decisão que você pode Isso. tomar, né? Como a gente falou, terapia é uma opção, com terapeuta, com psicólogo, com um líder da sua igreja, né? O padre, o pastor, enfim, você precisa tomar alguma atitude para fazer com que isso venha ajudar o seu casamento. A separação temporária também, como a gente acabou de falar aqui, você pode colocar assim, no caso que a gente falou da traição, eu não aceito mais isso. Se isso acontecer, eu tô fora. É uma possibilidade. Então você colocou um limite ali. E se isso acontecer, você tem que estar fora. Então você tem que estar disposto a pagar aquele preço. Não vou mais participar desse casamento dessa forma. Porque o casamento são duas pessoas. Correto? Exatamente. E tem uma história interessante que é sobre um casal que ela era usuária de drogas, Correto. né? Ela era usuária de drogas e ela abandonou os filhos, o casamento, o marido. E, gente, é muito triste, né? Uma pessoa ser usuária de drogas. É terrível. É um vício que a pessoa não consegue superar. Muitas das vezes, tratamentos em clínicas de reabilitação, às vezes não reabilita a pessoa. Muito difícil.
Tem alguns que sim, outros não, outros saem de lá e voltam a usar da mesma forma. E esse casal foi assim, ela foi pra rua, abandonou os filhos, Foi morar na rua, né? foi morar na rua, porque, né, com a pessoa quando tá no vício, ela fica desnorteada, ela perde a noção das coisas e o foco dela é o quê? Somente o vício. Então ela largou, ela deixou de amar a si própria, né? Deixou de valorizar ela. E assim, como a gente falou em outro podcast também, o princípio do amor entre duas pessoas é a pessoa se amar primeiro, É. né? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Você não valoriza a mim, né? Isso. E ela não valorizava nem a ela, porque ela destruiu a vida dela com o vício. E o marido dela simplesmente deixou ela de lado, né? Claro, foi cuidar, mudou o foco Na dele. verdade, ela que deixou ele de lado, né? Deixou a família de lado, foi Sim, morar na rua. E sim, ele continuou ali, cuidando dos filhos, ficou com a sim, guarda dos filhos. Eles não chegaram a se separar no papel, mas sim. ele ficou com a guarda dos filhos, cuidando dos filhos, na casa que era deles. E, enfim, ele continuou ali, cuidando dos filhos. E o foco dele foi os filhos no momento, né? Ele se voltou para os filhos, né? Até para dar um suporte para os filhos, porque o que ele Esse, falava para os filhos que a mãe foi embora e é, tudo. Enfim, ele que trocou eles pela droga, é, né? então começou a cuidar dos filhos, ter esse carinho, essa atenção. E passou-se algum tempo, né? Acho que até um ano mais ou menos, enfim. E ele não tinha pensado ainda em se casar de novo, ele não pensou nada disso. Mas ele já estava cogitando de alguma forma essa questão. Só que a mulher dele voltou para casa, né? Procurou eles e falou, ela falou, olha, eu quero parar, eu preciso da sua ajuda. Então assim teve um reconhecimento dela, precisou ela tomar uma atitude, né? E ela pegou e ali voltou para casa e ele começou a cuidar dela, dar guarita para ela. A princípio ele não queria voltar, né? O O casamento, relacionamento, ele mas não, ajudar ela a se até restabelecer. porque era a mãe dos filhos dele, É, né? E exatamente. assim, ele começou a dar esse suporte para ela, cuidar dela, no Reabilitar começo ela até na dar banho, clínica. levar para uma clínica, enfim, eu sei que ela foi superando, foi melhorando, e esse cuidar dele, quando ele começou a cuidar dela, ele se apaixonou de novo por ela, né? Foi, ele até falou, eu me apaixonei de novo pela mesma mulher. Que legal, né? E aí ele se apaixonou de novo por ela e, enfim, e aí eles se casaram de novo, entre aspas, né? Porque eles já eram casados, ele se reatou o casamento, né? E assim, cara, que história linda, maravilhosa. E assim, hoje você olha para eles é como Não, nada, nada tivesse acontecido. É um é estado, é um caso verídico, tá? A gente não tá contando aqui algo isso. fictício, Não, mas é algo verdadeiro. verdadeiro, né? E assim, é tão lindo a gente ver que, às vezes, numa situação tão grave, tão drástica, existe esperança. Isso. Houve o quê? Uma transformação de vida na vida dessa mulher para transformar toda uma família. Isso foi reestruturado, sabe? Isso é maravilhoso, isso ajudou aquele casal. O reconhecimento, o autoconhecimento um do outro, a Isso. ajuda, o amor, se colocar um no lugar do outro, né? Porque não é fácil. A gente sugere que vocês façam uma lista, né, do que você vê de bom no seu casamento e de ruim no seu casamento. Porque às vezes no casamento da pessoa não tem um fato isso, não, mas eu não estou vivendo drogas no meu casamento, eu não estou vivendo algo tão drástico assim. Mas, às vezes não é algo simples, é algo pequenininho Isso. que está incomodando vocês e está trazendo, tirando a paz do relacionamento, tirando o diálogo, tirando o amor, tirando aquele foco que você precisa realmente estar. Isso. Então é preciso que você faça essa lista de coisas boas, coisas ruins, e você vai focar nas coisas boas. E as coisas ruins você vai pedir para ele melhorar, para ela melhorar. Enfim, vocês vão, né, de alguma forma, fazer essa listinha e conversar. Ó, preciso que você mude nisso. É claro que as coisas boas você vai olhar com mais atenção, e as coisas ruins você vai procurar olhar menos e pedir para ele ou ela mudar. Isso, correto, Ana? Correto, exatamente. Trazer o autoconhecimento, né? Como eu já falei, reconhecer os seus limites. Ninguém merece viver
esgotado emocionalmente por briga, por discussões, por crise, sabe, de DR o tempo todo. Ninguém merece isso, gente. Ninguém aguenta, não dá, porque você quer estar ali bem, no diálogo, no respeito, no amor. A gente quer estar sempre bem, curtindo a vida, né? Viver aqueles momentos, igual a gente falou, que no casamento existe 3 estágios. A gente há momentos que a gente está vivendo de loucura, de paixão, né? Daquele envolvimento emocional. Mas depois do amadurecimento. Isso que ela tá falando é um vídeo que a gente fez, né? Os 3 Exatamente. estágios, né, do Casamento. relacionamento. Depois vamos deixar aqui para você assistir, porque é importante também você entender que todo mundo passa por uma fase. A gente nasce, a gente cresce, a gente vira adulto, a gente envelhece e a gente morre. Então existe esse processo que existe, que todo mundo deve passar, assim como esse casal que viveu um processo de droga difícil, mas existe aquele casal e superaram algo tão sério, tão dolorido, tão difícil. Eu não queria viver isso no meu casamento. Graças a Deus eu nunca vivi e com fé em Deus, em nome de Jesus, não vou viver. Isso. Mas assim, eu vou falar para vocês. Quando a gente olha uma situação dessa, a gente sente compaixão, dói no nosso coração. E a gente vê que, às vezes, a nossa dificuldade não chega nem perto. Nem perto. Então, por exemplo, existem coisas que a gente pode fazer, buscar o autoconhecimento, fazer essa lista, eu não gosto disso em você, quando você faz isso, quando você faz aquilo. A gente mesmo, né? Nós mesmos já fizemos essa lista. Eu tenho essa lista no meu celular. Claro que a gente tem que sempre relembrar essa lista, né? Existem vários pontos. E assim, não que a gente, já alcancei tudo. Não, às vezes não tá 100%. A gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Assim, não tá 100%. No começo, você não vai mudar da água pro vinho, isso, não. De repente. Mas você vai começar a fazer aquele processo de mudança, você vai ter aquela lista na mão e você vai melhorando dia após dia. Enfim, quando você chega na fase do amadurecimento, né, que também a gente falou sobre isso, nossa, já passou, já superou tanta coisa. Você vê que tem coisa que não vale a pena brigar. Que a gente tem mais para viver, né? Isso. E um caso muito polêmico de uma celebridade, né, de futebol, que é o Kaká, que eu admiro muito. O cara é sensacional e passou por isso, né? E nós vamos contar um pouco da história dele que a gente viu em vários podcasts recentemente. E uma coisa que ele falou que me tocou muito no meu coração. Eu tentei de tudo, eu fiz tudo que era possível para o meu casamento, mas infelizmente a ex-esposa dele simplesmente não quis, né? Conta aí um pouco dessa história, Danilo. Na verdade, assim, ela foi colocada assim que ele, né, fez os exercícios do livro, né, Prova de Fogo, que inclusive a gente também fez esses exercícios do livro. É muito bom. Maravilhoso. A gente assistiu o filme e a gente recomenda que vocês assistam o filme Sim. também. O Kaká, ele alega ali, ele fala, né, nos podcasts, que ele fez não só 40 dias. O cara fez 80 dias. Que é um exercício, né? 80 dias. E aí ele procurou fazer todos os exercícios, que é dar atenção para o casamento, que é melhorar o casamento dele. E, valorizar assim, o outro, né? E existiu uma colocação dela, assim, que, do meu ponto de vista, eu acho que não foi muito boa, que ela disse que ele era perfeito demais. Agora pensa, gente, então, quem não quer uma pessoa perfeita? Eu quero uma pessoa perfeita. Todos nós queremos, mas assim, eu sei que não existe essa pessoa perfeita. Não existe. Não existe. Mas existiu, o nome dele é Kaká. E aí, assim, o que acontece? Isso trouxe talvez um desgaste no casamento, mas talvez por conta da rotina, né? Talvez eu acho que ela entrou na rotina. E era necessário que ela saísse da rotina e começasse a dedicar um pouco mais de atenção ao casamento. Né? A gente não sabe ao fundo, né, o que foi de fato, mas a gente fala pelo que a gente viu, né? Que foi uma questão assim de perfeição, mas eu acho que realmente foi só uma desculpa que ela arrumou, né? Eu acho assim, quando a gente casa, igual a gente falou no começo, a gente casa para permanecer casado. A gente quer constituir uma família, a gente quer planejar com o outro, adquirir novos sonhos, construir uma casa, um novo carro, uma fazenda. A gente tem muitos planos, uma fábrica, construir sonhos, construir um patrimônio, construir algo do casal. Isso. E assim, o que eu vejo entre eles?
talvez ele não era tudo aquilo que ela queria que ele fosse. Ou só descobriu isso no casamento, mas ela descobriu tarde. Ela descobriu, já tinha 2 filhos, sabe? Eles já estavam, o quê? Há 10 anos casados. E assim, mesmo que você descubra tarde, você pode mudar isso, a sua perspectiva de analisar, de ver aquilo. A gente Não, pode. eu falo isso, Danilo, porque é o seguinte, às vezes a pessoa não concentra, às vezes casa por emoção, por sentimento, por circunstância. Ela não avalia realmente qual o sentimento que eu sinto por aquela pessoa. É amor, é respeito, é o que mais? Eu tô casando simplesmente por status ou financeiramente falando, porque a pessoa não tem noção o que ela vai viver no casamento. Porque assim, o casamento, ele tem altos e baixos, Sim, ele tem momentos difíceis. sim. Mas no caso dela, eu acho que não, porque ele era perfeito, né? Então não Exatamente. teve altos e Eu baixos. também acho que não tem. Ele não traiu ela. É. Ele era um cara assim, paizão, gente. Eu não Isso. consigo entender. Enfim, mas o que acontece? Mas é importante que você tente fazer tudo que está ao seu alcance. Como ele falou, eu tentei fazer de tudo que estava ao meu alcance. Exatamente. Então, assim, aí nesse caso, como diz aquele ditado, né? Quando dois não quer. Não, quando um não quer, quando dois não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então E- foi, e- foi e- esse caso. Foi Ela fato. não quis permanecer. Então, assim, Exatamente. é importante que você entenda. Eu fiz de tudo. Você tenha consciência limpa. Eu fiz de tudo pelo meu casamento. Lutei, batalhei. Não teve jeito. Aí foi igual esse caso que a gente deu da mulher que era usuária de droga. Você pode ver que ele tentou de tudo. Ele fez de tudo pelo casamento, cuidou dos filhos e tudo. Graças a Deus eles se reconciliaram. Mas se fosse o caso de uma separação, Estava tudo certo, ele não tinha problema. ele estaria tranquilo. Ele estaria assim, é uma resposta plausível, é um motivo poderoso para realmente haver aquela separação. Qual em caso de violência, de agressão, o cara expõe a mulher à agressão física, a questão de vida, uma sobrevivência. Mas, assim, Então, esse caso realmente é possível uma separação, mas nesse caso, quando não tem motivo nenhum, mas simplesmente não quero mais estar com aquela pessoa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é com relação a esse casal que a gente falou, ele fez de tudo. Ele tinha feito tudo. Então, assim, não só por ter um motivo, porque ela estava usando droga e abandonou lá. Não só por esse motivo, não. Mas pelo motivo dele. Ele fez de tudo. Ele batalhou, ele cuidou dos filhos, ele fez tudo que estava ao alcance dele para que o casamento continuasse. Mas aí a decisão foi dela sair de casa. Então, aí, nesse caso, se eles se separassem, querendo ou não, a decisão foi dela. Exatamente, né? Ela abandonou o barco, né? Não quis permanecer, né? Ou seja, gente, não existe uma resposta certa, sabe, uma cartilha a ser seguida. Cada caso é um caso, Isso. cada família é uma família, né? A minha é a minha, a sua é a sua. Mas será o que tem, né? Trazido para trazer conflito, a discórdia, né? A falta da concordância entre o casal. O importante é procurar resolver todos esses conflitos que vão Exatamente. aparecendo ao longo do tempo, que é normal, não só no casamento, na vida da pessoa, no trabalho da pessoa, na sociedade, existem conflitos e você precisa resolver todos os seus conflitos que vão aparecendo na sua vida. E não diferente no casamento. Então, o que a gente vem trazer aqui é uma luz no fim do túnel. Existe uma possibilidade de você lutar e salvar o seu casamento. Correto. E ele permanecer e perdurar e dar muitos frutos. Como é bom a gente ver um casal de velhinhos, casado mais de 30 anos, 50 anos, e sabe, cultivar o amor, o respeito, você o acha que carinho. eles não passaram dificuldades, que eles não passaram conflitos? Que eles desejaram se separar um dia? Eu e a Dorinha mesmo, a gente separamos por 10 dias, né? 15 dias, amor. 15 dias nós fomos separados e usamos todas as ferramentas possíveis para restaurar o nosso casamento. E hoje estamos aqui fazendo o quê? Um podcast sobre relacionamento. Que 2 é melhor. Agora, É melhor serem 2 do que já um. imaginou isso? Hoje era pra gente estar separado. Hoje era pra gente ter a Débora. Exatamente. Era pra gente nem estar aqui. Mas como Deus restaurou o nosso casamento, fez tudo isso, estamos aqui para ajudar você a não passar por isso. E se passar, passar de uma forma mais leve e tranquila. Então, assim, compartilhe a sua história com a gente. Comente. Se precisar de ajuda profissional,
procure. E se precisar da nossa ajuda, estamos aqui para te ajudar no que for possível. E qual a recomendação dessa vez? Hoje, gente, nós vamos indicar o livro e o filme também, Prova de Fogo. Aquele mesmo que o Kaká fez. 80 dias, ele tentou lutar por todas as maneiras, todas as atividades que fossem Nós possíveis. também fizemos ele. Então, Eles são só 40 dias, mas ele fez 80. isso. Tchau, gente. Tchau. Obrigado por estar até aqui e até a próxima. Tchau. Foi.